O Tribunal Penal Internacional em Haia pediu nesta sexta-feira a prisão do presidente da Rússia, Vladimir Putin, por crimes de guerra cometidos durante a invasão à Ucrânia. E para a gente repercutir esse assunto, recebemos agora Maristela Basso, ela é especialista em direito internacional. Muito obrigado por atender a Band News FM, tudo bem? Bem, eu que agradeço. Bom, Maristela, para começar, a pergunta que todos estão se fazendo nesse momento. Qual é o efeito prático dessa decisão? Realmente, o presidente russo Vladimir Putin está perto de ser preso? Bom, ele estaria perto de ser preso se ele viajar para algum lugar do mundo, ou seja, se ele deixar a Rússia, né? Se ele viajar para algum país membro do Tribunal Penal Internacional, e são muitos, né? Ele poderá sim ser preso, mas em território russo dificilmente, né? Porque ele teria que se entregar na medida em que ele é um presidente em exercício. Então, ele dificilmente vai se entregar. Mas se ele deixar, por alguma razão, a presidência da Rússia, se ele for deposto, ou, enfim, outro presidente for eleito no futuro, ele poderá, inclusive, ser preso em território russo. Bom, o governo da Rússia já se pronunciou e, como esperado, até acabou ironizando essa decisão, diz que as decisões do Tribunal Penal Internacional não têm nenhum significado, inclusive do ponto de vista jurídico. A Rússia ela não aderiu a esse pacto, ela não faz parte desse acordo. O Brasil faz parte, e aí imaginando uma futura viagem de Vladimir Putin para o Brasil, nesse caso, Vladimir Putin poderia ser preso? Sim. Brasil não só é membro do Tribunal Penal Internacional, como reconhece a jurisdição do tribunal, né? Vamos pensar nos países do BRICS, ele se viajar para a África do Sul, se ele viajar para qualquer país, também membro do BRICS, poderá ser preso, inclusive em trânsito, né? Quando parar em um país e se dirigir para outro, se dirigir para outro que não é membro do Tribunal Penal, mas fizer uma escala num que é membro do Tribunal Penal, ele poderá ser preso. Então, bem complicada a vida dele daqui para frente, não só dele, como da comissária, que, enfim, responde pela pasta do direito das crianças e dos adolescentes na Rússia, que também está com seu pedido de prisão decretado. O que é muito interessante, é claro, evidentemente, que Putin vai desmerecer o tribunal para desmerecer a ordem de prisão. Mas não tem que desmerecer, não é um ato só simbólico, é muito importante. É um dos primeiros atos da corte, um mandado de prisão para um chefe de Estado em exercício, né? E um chefe de Estado que não é de um país pequeno da África, de um país que ninguém conhece, de um país escondido, de um país da envergadura da Rússia. Então, deixa de ser um ato apenas simbólico e passa a ter muita representação, muita representatividade esse mandado de prisão e vai servir de alerta não só para outros chefes de Estado, mas também para o próprio Putin, que deverá agora prestar mais atenção. Então, se agravou bastante a situação do Putin. Agora, Maristela, Putin pisando em outro país, né? Como a gente estava fazendo esse cenário, desenhando esse cenário, um país que já tem aderido a esse estatuto. É uma questão facultativa, quer dizer, o país ele aderiu a esse estatuto, ele decide se prender ou não Vladimir Putin, ou por ter aderido é uma exigência que ele faça a prisão e respeite a decisão do tribunal. É uma exigência, porque senão por que ele faz parte do tribunal, senão para cumprir as suas decisões. Amanhã ou depois, esse próprio país, não cumpridor, membro, porventura, né, membro do tribunal, poderá ele se servir, procurar o tribunal por alguma razão, e o tribunal vai dizer, olha, quando uma ordem foi emitida que você deveria cumprir, você não cumpriu, e agora você vem aqui se abrigar, pedir alguma medida do tribunal. Então, fica muito, muito difícil para um país, ele vai revelar uma inconsistência da conduta no que diz respeito aos seus compromissos internacionais se ele não cumprir. Agora, veja que essa ordem de prisão, ela vai também para a Interpol, né? Então, os próprios funcionários da Interpol, em todos os países do mundo, recebem essa ordem de prisão, porque uma ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional ela vai para a lista vermelha dos mais procurados. Então, muitas vezes, os funcionários da Interpol
eles agilizam essa prisão, né? Eles já sabem, avisados uns, avisam os outros, olha, tal personagem está se dirigindo para aí, ou fará uma escala aí. Então, muitas vezes, independentemente dos chefes de Estado, das ordens dos estados, das ordens dos executivos, de mandar cumprir uma decisão ou não, os funcionários da Interpol, eles são bastante ágeis e funcionam muito bem no que diz respeito à cooperação penal internacional. Então, é bem complicada a situação de hoje em diante do Putin. Para fechar, Maricela, há na história algum caso marcante de líder político que acabou sendo preso em outro país, ou mesmo na sua própria nação, depois de uma decisão como essa do Tribunal de Haia? Sim, nós temos aí ex-chefes de Estado da ex-Iugoslávia, vamos lembrar, também foi preso. Muitos presidentes e primeiros-ministros de países, até grandes na África, também foram presos fora do seu país e foram presos dentro do seu país. Então, o histórico de cumprimento de mandados de prisão dentro do próprio país onde a pessoa cometeu as atrocidades e fora são inúmeros, né? Se pensarmos, mais foram cumpridos os mandados de prisão do que descumpridos, até porque ele pode não ser cumprido hoje nem amanhã, mas ele pode ser cumprido daqui a 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos. Então, agora, a situação de Putin é muito delicada, porque ele está sendo procurado em todos os países membros do Tribunal Penal Internacional e não membros onde, porventura, ele possa fazer uma escala. Perfeito. Conversamos aqui na Band News FM com Maristela Basso, ela é especialista em direito internacional, nos ajudando a entender um pouco mais sobre essa decisão do Tribunal Penal Internacional em Haia, que pediu nesta sexta-feira a prisão do presidente russo Vladimir Putin por crimes de guerra praticados na Ucrânia. Muito obrigado, Maristela. Até o próximo contato. Obrigada a você.